Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com especial ao vivo, direto do Facebook. Estou aqui com Josias Pereira. E aí, Joe? Tudo tranquilo, Leandro? Para analisar o que, Josias? Analisar a convocação de Rogério Micali para os Jogos Olímpicos. E teve surpresa, né, meu amigo Josias? Teve surpresa. Surpresas interessantes para o futebol mineiro, inclusive, né? Para um lado da lagoa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu já vou pedir para o Fausto, aliás, antes de pedir para o Fausto a lista dos convocados, eu quero convidar você, internauta, para participar conosco. Basta comentar nessa publicação que a gente está soltando agora, né, Josias? Exatamente, nos comentários aí do Facebook. Então vamos lá para a lista, Fausto? Vamos lá. Goleiros, Fernando Praz do Palmeiras, para mim, uma surpresa. Wilson do Galo, também para mim, uma surpresa. William do Inter, Douglas Santos do Atlético, Zeca do Santos, o Rogério Caio de São Paulo. Rodrigo Caio, né? Opa, Rogério Caio, desculpa, Rodrigo gente. Caio, Luan do Vasco, o Marquinhos do Paris Saint-Germain, os meias são Thiago Maia do Santos, Rodrigo Dourado do Inter, o Fred do Shakhtar, o Rafinha Alcântara do Barcelona, o Felipe Anderson da Grande Lazio, Neymar do Barça, Douglas Costa do Bayern de Munique, Luan do Grêmio, o Gabriel Barbosa do Santos, que é o Gabigol, né, gente? E o Gabriel Jesus, nosso glorioso Gabriel Jesus do Palmeiras. Lembrando que os três acima de 23 anos são Fernando Praz, Neymar e Douglas Costa. Josias, a sua análise inicial. Bom, foi uma convocação que já tinha soltado alguns nomes já, né, dessa pré-lista dos 35 que foram selecionados pelo Rogério Micali. Como você bem disse, surpreendeu realmente essa convocação dos goleiros. O Fernando Praz, a gente tinha aquela dúvida ainda se ele seria o selecionado, já que temos outras opções aí no futebol brasileiro, inclusive muito se falou aí do Diego, né, ex-atlético, do Valência. Outras opções também, como o Alisson também foi ventilado, o Alisson que era do Internacional e foi para a Europa, mas ele acabou optando pelo Fernando Praz para dar pelo menos uma oportunidade para esse jogador que nunca foi convocado para a seleção brasileira. Então ele chega, é o mais experiente do elenco e ele chega para ser o titular mesmo, né? Inclusive disputando a braçadeira de capitão com o Neymar, que para mim ele teria que ser o capitão da seleção brasileira pela experiência que ele tem e não o Neymar. Já começa essa dúvida aí que o Micali vai ter que resolver. Já a pergunta do nosso glorioso estagiário, viu? Jonatas Cotrim está nos ouvindo, tá? Ele está do outro lado ali da redação, tá, gente? Ele já pergunta quem será o capitão da seleção. É complicado a gente falar também, porque o Neymar é o capitão da seleção principal, diga-se, né? Ele foi capitão em alguns jogos, então essa braçadeira originalmente é dele. Agora, colocar o Fernando Praz, que não tem experiência internacional nenhuma como capitão da seleção, é um desafio muito grande para o goleiro, mas o Rogério Micali tem toda confiança no goleiro, tanto que o convocou, né? Então é possível sim que o Fernando Praz seja o capitão desse time, sendo que ele já é o capitão da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, Jesus? Exatamente. E ele é um goleiro que vem se destacando muito nessas duas últimas temporadas do futebol brasileiro, defendendo pênalti. Foi uma situação até comentada pelo Micali durante a coletiva de imprensa. Ele defendeu pênaltis e ele é um jogador que pode ser muito pode ajudar muito essa seleção, principalmente no quesito de experiência, porque temos vários jovens jogadores, né? A maioria deles compostos por jovens jogadores, obviamente para essa questão olímpica. Então eu vejo ele com uma boa bagagem aí, apesar dele não ter experiência internacional nenhuma. Mas de qualquer forma, Jogos Olímpicos são bem diferentes de outras competições. Então temos times, né, seleções que não vêm com seus principais jogadores realmente. São jogadores jovens, inexperientes. Então, a meu ver, a seleção brasileira está muito bem convocada, tirando alguns pequenos detalhes ali que eu colocaria, como o caso do Wilson, por exemplo, que não jogou muito bem no Atlético quando foi acionado no time profissional do Atlético, mesmo no time titular do Atlético. E a gente lembra da questão do Vitor mesmo, quando ele entrou em campo, ele falhou naquela partida, no Clássico Mineiro ele falhou. E a gente fica pensando, né, no caso do Fernando Praz se lesionar, e aí ter que colocar o Wilson. Ele não teve uma compostura muito boa quando ele estava no time titular do Atlético. Imagina na seleção olímpica. Então fica aí um pouco da dúvida, mas apesar disso, o Wilson é um jogador que vinha sendo convocado também pelo Micali aí
categoria de base da seleção. Pois é, eu gostaria até de convidar os amigos atleticanos a comentarem isso pra gente, até pra gente ter uma noção, né? Se foi boa a convocação do Wilson, se não foi. No meu ponto de vista, estão forçando a barra, porque não faz, na minha opinião, o menor sentido. Não há nenhuma justificativa plausível, na minha opinião, do Wilson estar nessa seleção, sendo que nas oportunidades que ele teve esse ano, ele falhou. Sim. Não precisamos nem lembrar aqui do clássico, não. A gente pode lembrar também do jogo lá no Equador contra o Del Valle. Exatamente. Então, é mais Erro do de que posicionamento isso. de barreira. Exatamente, é mais do que isso. Mas o Rogério é o cara que colocou o Wilson, na verdade, nos profissionais do Atlético. Isso. Porque ele trabalhou a base inteira com o Micali e agora ele é um dos goleiros do Atlético. Aliás, não é nem querendo criticar o trabalho do Wilson, não, mas nem o Atlético acreditou nele. Pois é, contratou o o Lauro para jogar e aí fica realmente a dúvida, né? Por que ele não serviria para uma seleção? Lembrando que o Anderson, jogador do Benfica, o goleiro do Benfica, que seria titular absoluto dessa equipe, não foi liberado pelo seu clube. Isso. Então, eu vou até brigar aqui com os meus amigos portugueses, tá? Que deveriam ter liberado o Anderson, mas não liberaram. E aí fica essa questão aí, tanto que aí o Micali também decidiu convocar entre os 23, um goleiro. Isso. E o resto da convocação, Douglas Santos, como já vinha sendo convocado, inclusive, para a seleção principal, merecida realmente aí a convocação dele. Ele que é um jogador que está sendo muito bem cotado aí no mercado de transferências, né? Inclusive recebendo observações aí de Arsenal, Barcelona e Valência. E uma proposta verdadeira chegou pelo jogador, mas de qualquer forma ele está sendo observado pelo mercado europeu. E ele também foi para a Copa América. Então é um jogador que possui experiência aí com a seleção brasileira e pode render muito bem nessa seleção olímpica. Né? E fora os outros laterais, a gente tem o William, né, do Internacional, e o Zeca do Santos. O Santos que tem 3 jogadores convocados para a seleção olímpica. Inclusive o nosso glorioso Gabigol, né? Exatamente, o Gabigol que foi para a Copa América também, foi um dos poucos que se salvaram na Copa América. Então, eu acho que a linha de frente do Brasil é muito boa para essa disputa da Olimpíada. Então, em relação ao Douglas Santos, nenhuma dúvida, que ele merecidamente, melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, na minha opinião, hoje. O Dunga, das poucas coisas que o Dunga fez bem, né? Convocou o jogador para a Copa América, como você disse, tem experiência agora, tem uma bagagem internacional interessante, disputou a Libertadores com o Atlético, vem aí numa crescente ao longo da sua carreira e merece uma oportunidade na seleção olímpica, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que ele vai fazer um grande campeonato lá no Rio, é ótimo, né? Porque não é no Rio, né? É no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Então, é bem favorável essa convocação do nosso glorioso Douglas Santos. E aí tem a pergunta de quem? Do Djalma. O Djalma pergunta: na última experiência não havia meio de ligação e nesta idem. Criatividade individual sobrepor no coletivo, será? O que você acha, Josias? Realmente você vai pegar aqui, tem alguns jogadores que podem fazer essa função. O próprio Felipe Anderson, que joga na Lazio, ele eu não sei falar assim, porque na Europa é difícil falar que existe um meio de ligação, né? Isso. Mas o Felipe Anderson pode sim fazer esse papel. Temos também o próprio Rafinha, que é um volante, mas é um cara que sai bem para o jogo. É complicado, a gente não sabe nem como o Micali vai montar essa equipe, se ele vai fazer provavelmente ele vai fazer ou no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, né, Josias? Seja um 4-2-3-1 aí. Que é o esquema da moda aí, ultimamente. Como eu também senti um pouco aí dessa ausência de um meia aí. Talvez o problema dessa convocação, que o próprio Micali salientou, é que ele não conseguiu a liberação de vários clubes europeus. E isso dificultou bastante o trabalho da seleção, porque, a meu ver, por exemplo, o Coutinho poderia ser um desses jogadores também, né, acima dos 23 anos, e ele cortando aí o prazo, na verdade. Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer isso. Então, ele está utilizando os jogadores que ele já vinha trabalhando com ele. E basicamente, quem jogou a Copa América não está sendo convocado, Exatamente, né? exatamente. Gente, só para vocês pegarem no meu pé,
quem joga no futebol do exterior, tá? Quem joga no futebol brasileiro, a exemplo disso tem o Gabigol, o próprio Douglas Santos, os clubes brasileiros se colocaram à disposição da CBF para poder tanto ajudar é que nesse temos projeto muito mais, olímpico, são 11, né? 12 Exatamente. jogadores. Né? Então, os clubes do exterior, na verdade, eles fizeram uma negociação, tanto que o Douglas Costa, Neymar, esses caras só jogarão as Olimpíadas. Né? Lembrando que os jogadores de futebol europeu, os clubes não são obrigados a liberar jogadores para a Olimpíada. Né? Então foi um acordo bem favorável que a seleção conseguiu ainda com a liberação aí de Rafinha e do próprio Neymar, né? Que abriu mão da Copa América para disputar a Olimpíada. Ou melhor, ele não, é o Barcelona, né? Que determinou isso. Mas, assim, a meu ver, tem como sim jogar com essa seleção, mesmo ser um meia ali mesmo, criativo, mas tem jogadores que podem sair mesmo. O Felipe Anderson é uma incógnita, porque na Lazio também ele não é, assim, um grande meia de criação, como você, bom torcedor aí da Lazio, sabe que não é assim. Não é. Mas tem alguns jogadores ali que podem atuar, tanto no ataque também da seleção brasileira, que pode atuar fazendo essa função aí de ligação. O problema de ser camisa 10 hoje, hoje no futebol profissional, o que está acontecendo? Os caras, na categoria de base, né, Josias? Os camisas 10, de fato, eles jogavam camisa 10. Isso. Todo mundo hoje ainda, na categoria de base, provavelmente ainda tem seu 10. A questão é que quando eles chegam no profissional, eles são jogados de lado, eles vão para os lados do campo. No Cruzeiro tem uma infinidade de jogadores assim. O Alisson é assim, o Arrascaeta está sendo assim, e por aí vai. Então, no futebol mundial também, o Felipe Anderson, ele começou com 10, depois ele foi para o lado de campo. Isso. Douglas Costa. Também, é um jogador. Também. Só que atua mais pela ponta, né? Inclusive tem até uma disputa ali com o Neymar, porque ele gosta de atuar exatamente do lado que o Neymar joga, cai, né? É por isso que eu tô achando dessa convocação, no mínimo, estranha. Não pelo futebol do Douglas Costa. Não questiono a capacidade de jogo do Douglas Costa. É um baita jogador. O Neymar a gente nem precisa discutir aqui, né? Sim. Mas eu tô sentindo alguém experiente na defesa. Faltou isso. Eu vou até pedir pro Fausto. Fausto, coloca novamente a convocação para os nossos internautas. Tá aí, né? Os Williams normais. E aí temos a defesa, né, Fausto? Os zagueiros. Os zagueiros. Pulando aí a página. Isso. Rodrigo Caio. Luan e Marquinhos. Faltou um cara de experiência, né? No início da temporada, Josias, nós tivemos a quase certeza que Thiago Silva teria uma outra oportunidade nesta seleção. E aí, o que aconteceu? Pois eu acho que é mais uma vez o problema da questão dos europeus. Eles liberaram o Marquinhos, que já tinha manifestado interesse, mas é até interessante você ter tocado nesse assunto mesmo de defesa, porque realmente o Luan, ele é o capitão do Vasco, da segunda divisão. Beleza, ele foi, o capitão não, né? Ele foi o capitão da seleção no Pan-Americano. No Pan-Americano. Então é um jogador de confiança do Micali, mas assim, ontem a gente viu, por exemplo, um jogo do Vasco contra o Paraná. Foi derrotado o Vasco, 2-1. É uma situação que tem que se pensar. Eu não sei, é lógico que muita gente vai falar que Olimpíada, o nível do futebol apresentado pelas seleções, não é lá grandes coisas. Não é. Mas, de qualquer forma, está faltando realmente um jogador experiente. Quem vai ser o experiente é o Marquinhos, que ele tem rodagem internacional. Mas só que é um ponto interessante, porque o próprio Micali, ele disse na coletiva que ele quis o Marquinhos, porque o Marquinhos, além dele ser um zagueiro, ele pode atuar de lateral. Então é uma convocação meio híbrida aí do Marquinhos. Mas o outro zagueiro, né, tem o Rodrigo Caio, que é aquela história. Rodrigo Caio no São Paulo, tivemos vários jogos essa temporada dele falhando em campo. E quem assumiu mesmo essa vaga no São Paulo foi o Maicon. E aí o Rodrigo Caio está jogando muito de volante, né? Praticamente de volante. Praticamente de volante. Então, é lógico, tem a confiança do Micali, mas realmente faltou um zagueiro experiente nessa seleção brasileira. Mas aí você vai analisar, eu até peguei uma colinha aqui, internauta, analisar o grupo da seleção. O Brasil estreia no dia 4 de agosto contra a África do Sul, que é um time... No Mané Garrincha. Lá no Mané, que é um time
O Brasil jogou contra a África aqui, um amistoso. Se fosse a Nigéria, se fosse, sei lá, a Costa do Marfim... Teve dificuldades para ganhar da África do Sul no amistoso. Mas é mais time. Com certeza. Não dá para discutir, né? Aí, na sequência, é a jovem seleção do Iraque, que é uma seleção que nas categorias de base vem dando trabalho, Mundiais Sub-17, Mundiais na própria Olimpíada. Sub-20, na própria Olimpíada, né, Josias? Encerra, talvez, o grande desafio no dia 10, na Fonte Nova, contra a Dinamarca. Não é a Dinamarca. Não é a Dinamarca. É a Dinamarca, que, na verdade, tem aquele futebol bonito que a gente sabe que os nórdicos jogam, mas é uma seleção que não tem nenhuma grande estrela mundial, nem na sua seleção principal, né? Talvez apenas o goleiro Schmeichel, que é o atual campeão da Premier League com o Leicester, né? Isso. É um grupo bem fácil aí para o Brasil, né? As bolinhas deram sorte para a seleção brasileira. E a Olimpíada também é um torneio à parte, vai começar até antes da cerimônia de abertura mesmo, vai rodar o país e a seleção nem vai passar por Belo Horizonte, né? Pelo cruzamento, se tudo lá der certo com a seleção mesmo. E aí é aquela história, né? É um campeonato diferente, tem um peso diferente, mas a pressão vai ser a mesma de uma Copa do Mundo, porque o Brasil está devendo e, é lógico, vai ter essa torcida mesmo, vai comparecer aos estádios, vai querer o resultado e o Micali vai ter o maior desafio da sua carreira. Ele até pediu o auxílio do Tite aí, nessa condução dessa seleção brasileira, porque o desafio vai ser grande e pode pelo menos dar um alento para a população brasileira que ficou muito decepcionada com o 7-1. É lógico, a gente não vai comparar, porque não vai vir mesmo as seleções principais, mas de qualquer forma ganhar uma medalha de ouro inédita vai ser um grande feito para o futebol brasileiro e vai ajudar a dar uma amenizada em todo o péssimo desempenho na Copa do Mundo. Muita gente vai falar assim, mas chegou na semifinal, mas não adianta, não foi campeão e tomou 7 ainda na semifinal, então foi ruim do mesmo jeito. Então a Olimpíada pode ser um início de uma salvação e até porque vários jogadores novos aí, eles podem ser o futuro do Brasil em 2018 e vão ser muito bem avaliados pelo Tite, né, que precisa também convocar a sua seleção principal. É verdade. O Arthur Veloso pergunta do Gemerson aqui. O Gemerson tem um problema, Arthur, de idade, né? Ele completa 24 anos durante os Jogos Olímpicos. Isso. Ele é 92. Então você não poderia chamá-lo. E mesmo assim, eu não sei se seria o cara também não, porque no Mônaco, onde ele tem atuado, ele está jogando mais de lateral. Isso. Né? Mas seria assim, entre ele e Luan do Vasco. Não, mas aí tem uma infinidade de atletas. De opções. Isso aí os zagueiros, quando estão nesse nível que eles estão hoje, eles são mais ou menos parelhos. É raro você ter, por exemplo, um Dedé, que estourou muito cedo. O próprio Marquinhos do Paris Saint-Germain também, que, bom, ele nem foi gasto na cota dos acima de 23, porque ele tem idade olímpica, né? Exatamente. Então, não precisa, né? Nesse caso, não tem a necessidade. Mas a sua pergunta foi interessante, Arthur. Obrigado pela sua participação. O Márcio Silva fala que o goleiro podia ser Fábio ou Vitor. Bom, depende. Pelo critério que ele utilizou para convocar. Pois mas o Praz está numa fase melhor que o Vitor, na minha opinião. Sim. Que o Fábio talvez não, mas que o Vitor, na minha opinião, ele está num nível maior. Sim. Agora, tem aquele negócio também, né, Josias? O Vitor foi um dos 3 convocados para a seleção na Copa do Mundo. Talvez o Micali queria, na verdade, talvez não, ele queria homenagear também um goleiro que teve uma performance muito boa ao longo dos anos e acabou caindo ali no Palmeiras fazendo um grande sucesso. Isso, jogou no Vasco e também foi bem no Vasco, né? Foi muito bem. E aí depois foi pro Palmeiras e conseguiu aí, a gente lembra do título da Copa do Brasil, né? Ele assumindo muita responsabilidade sendo o líder da equipe. Agora, uma situação interessante nessa convocação foram os jogadores que participaram de todo esse ciclo olímpico e acabaram de fora. Como o caso, não sei se já tem pergunta sobre isso aí, do Alisson do Cruzeiro, né, que é uma das coisas que muito se falava dele, né, bem cotado para a seleção, ele vinha sendo convocado, eu acho que até deu uma frustração muito grande para o jogador, acabando ficando de fora desse ciclo olímpico, e a gente podia falar outros aqui, o Lucas Silva, mas o Lucas Silva tem um problema de não estar jogando. O Lucas Silva seria o cara que eu
falaria, porque ele se perdeu nesse meio, né? Isso. Talvez uma transferência pro Real Madrid não tivesse sido na melhor hora para ele. Então, segue sendo emprestado, até agora a gente não sabe para onde ele vai, né, Onde ele José? vai. Então, ele está preso nessa janela de transferências porque o Real Madrid não sabe o que faz com ele. Aliás, não é falta de pretendentes, né? Dizem que o Lucas Silva tem entre 5 a 9 equipes que querem contar com o trabalho dele. Isso. Agora, perdeu a chance de disputar uns Jogos Olímpicos na sua casa, né? Porque certamente ele era desses caras que seriam convocados. Isso. Ele, e a gente pode citar outros jogadores também, como o caso do Vinícius Araújo, né? Que foi convocado muitas vezes pelo Galo para participar daqueles torneios de Toulon, da vida, inclusive mundiais também, mas se perdeu aí durante esse tempo. E também eu acho que ele não era das opções que o Brasil tem hoje de atacante, realmente ele ficaria de fora nessa seleção. Não tem porque condição. não tem condições. O Luan está numa fase muito Não boa. tem condição. O Gabriel Jesus nem se fala. Gabigol, muito bom jogador também. Neymar e o Douglas Costa, também um grande jogador. Eu falo com toda sinceridade para você, Josias, que nem o Alisson, tá? Nem o Alisson. Porque você vê Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus, o Gabigol e o Luan. Eu São acho jogadores que a única hoje consolidados chance, nas suas equipes. Né? A única chance que o Alisson tinha de estar nessa convocação era se o Douglas Costa não fosse convocado. Aí eu acho que o Alisson teria uma chance. Mas aí entra uma história do Douglas Costa, né? Porque antes de ter essa lista final, aí, até mesmo os 35 convocados, a última coisa que o Dunga e o Gilmar Rinaldi eles fizeram na seleção brasileira foi a liberação do Douglas Costa pelo Bayern de Munique para disputar os Jogos Olímpicos. Então, ele já era um jogador que com certeza seria convocado aí entre os 18 para os Jogos Olímpicos acima de 23 anos. Né? Acima de 23 anos, e vale lembrar também que algumas seleções importantes estarão nos Jogos Olímpicos, né, José? Alemanha, Argentina, Portugal. Portugal tem um trabalho de base muito forte. Exatamente. A Suécia também, só que a Suécia vem sem seu grande jogador, sem seu grande astro, o Ibrahimovic, né? A gente tinha até esperança, né, José, que ele viesse para engrandecer ainda mais a competição, mas ele quis sair da seleção antes mesmo do seu ciclo, eu acho, né? Ele poderia ter jogado pelo menos uma Copa do Mundo, né? Poderia ter jogado a Olimpíada, porque seria uma chance muito boa aí dele mostrar mais uma vez seu valor pela seleção. Ele é o maior artilheiro da história da seleção sueca e ele vai fazer muita falta aí mais uma vez. Ele ficou fora da Copa do Mundo, a seleção sueca não conseguiu classificar e ele poderia ser o grande chamariz ao lado do Neymar desse torneio olímpico, já que a Argentina também não virá com o Messi, né, que também agora não vai vir mesmo. Agora, né? Ainda mais depois do pênalti. Também Portugal, que o Cristiano Ronaldo também não virá para os Jogos Olímpicos. Então, o Brasil tem um certo favoritismo, mas o Brasil sempre chega como um bem favorito. Isso. Né? Na última Copa, nos últimos Jogos Olímpicos, para quem não lembra, o Brasil perdeu, foi para o México na final. Isso, chegou na final. Um time que era até melhor do que esse. Se for olhar de nome... Não, sem dúvida. Tinha Thiago Silva, inclusive, era o capitão, tinha Neymar... O próprio Thiago Silva estava nesse time. Isso, né? Oscar também. Oscar, em grande fase. Caiu muito, né? Josias, antes da gente encerrar, eu fiquei curioso com relação ao Thiago Maia. É um jogador, um meio-campista do Santos, né? Ele é pouco badalado, a gente fala muito pouco dele, né? Mas você gostou dessa convocação dele? Gostei, é um jogador que tem atuado bem aí no Santos, o Santos que sofre de um pequeno problema de não conseguir vencer fora de casa no Brasileiro, mas está ajustando. Lembrando que, além do Thiago Maia no Santos, ele tem uma ajuda muito boa ali de meio-campistas como o Lucas Lima e também o Renato, o experiente Renato, o veterano Renato, que saiu do Botafogo, foi para o Santos e a média de acerto de passes dele é uma coisa impressionante com a camisa do Santos. Então ele vem crescendo ao lado desses jogadores que já são mais badalados. É um jogador, assim, a meu ver, discreto, mas que contribui muito bem para esse meio de campo do Santos e ganhou aí na última corrida aí pelas vagas olímpicas, ele conseguiu provar o seu valor e está aí nessa corrida pelo ouro agora. Josias, o Guilherme Silva falou para você parar de insistir no Alisson, tá? Tá muito feio. Não tô nem insistindo no Alisson, não. Só lembrei que ele era um dos jogadores convocados aí. Ele, o Lucas Silva, Vinícius. Até o próprio Carlos do Atlético também já foi convocado, né, para a seleção
olímpica. Eu acho que o ataque não precisa da gente nem não insistir no tinha ataque, como, não, né? porque o Não tinha ataque é como. esse aí mesmo, não teria nem como fazer agora. E eu talvez não teria levado o Douglas Costa, não sei. Mas isso é questão pessoal, né? Gosto, Isso. né? E no nosso caso é gosto, mas no caso do Micali é técnico, né? Isso. Ele vê isso, ele vê o desempenho dos caras, ele tem o scout, a performance, já conversou Isso. com todo mundo, etc. Então não dá muito pra mexer nisso aí. Beleza, Josias? Beleza. Então valeu. Mais uma vez aí. Firme e forte acompanhando. Agora vamos ver o desempenho dessa seleção que se apresenta no dia 18, né, o início do trabalho lá na Grande Comari. Depois pega o Japão, o último amistoso antes da estreia nos Jogos Olímpicos. Muito pouco, né? Exatamente. Um só, até porque ele nem conhece, nunca conversou com o Neymar, por exemplo, o Micali. Negócio... Ele vai ser o primeiro a domar o Neymar antes do Tite. Né? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser isso. Então é isso, o internauta gostaria de falar com vocês uma coisa importante. Às 18 horas faremos o pré-jogo de Chapecoense e Cruzeiro e amanhã, na quinta-feira, no mesmo horário, faremos o pré-jogo de Galo e Botafogo. Beleza? Convidado? Obrigado. Tchau.